Olá, Fala, Paulo, Guilherme, tudo tudo bem? bem? Tudo jóia, cara. É um prazer ter você aqui, né? Eu estava preocupado aqui que eu, falando de carro, eu não consigo nem ler o manual do meu carro mesmo, sabe? Os meus filhos têm que ler o manual para poder me ajudar, onde eu aperto os botões, enfim, pô, cara, um grande prazer ter você aqui novamente falando. A gente, a gente se encontrou no evento do Conexão USA, que é justamente É, isso, o networking, né? E eu lembro que foi um momento muito especial por conta do aprendizado que nós tivemos e vocês foram um dos patrocinadores lá. Lembro que você botou uma Land foi. Rover maravilhosa no salão e o pessoal Ah, queria não sair sei em porque cima o pessoal daquela tava ali, pedindo para né? sortear aquela Land Rover, imagina. Falei, tá bom, eu também. Eu acho que a gente devia sortear, que eu ia Eu, entrar lá no meio do sorteio também. exatamente, exatamente. Eu mesmo fiquei bem tentado em ir lá, porque estava naquela correria, mas tinha um negócio de um Sim, prêmio lá, né? E a Land é. Rover ia fazer a propaganda. Bacana. Você está na Eu tô Filadélfia, em né, Fairless Gui? Hills, que é bem do ladinho aqui de Filadélfia, faz parte da Grande Filadélfia, né? E eu tô. É Uhum. muito fácil o acesso, assim, da comunidade brasileira até aqui, que é só pegar uma avenida grande que a gente tem aqui, que é a Roosevelt Boulevard, e vir reto, 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 e aí quando tá chegando aqui, Uhum. faz um direita, direita, já chegou. É bem, bem facinho. Bacana. A tua agência, ela atende só o público Não, a brasileiro ou não? gente atende todos os públicos, na verdade, tá? Essa Uhum. loja aqui, a B&B, ela está aqui há muitos anos. Então, assim, Uhum. até junho, julho desse ano, era uma loja praticamente exclusiva para americanos. E aí a gente chegou aqui com a nossa turma Uhum. com a mentalidade de financiar para imigrantes, com novos bancos, com novos procedimentos aqui para facilitar isso para os imigrantes. E aí estamos aí trabalhando Bacana. nisso. Agora mesmo, peço desculpa pelo atraso. Nossa, mil desculpas, não era de forma alguma planejado isso. Até a gente combinou assim no início de semana, porque costuma ser mais tranquilo, mas de repente eu tive aqui uma Uhum. cliente americana. Acabei de vender o carro para uma americana, e aí eu mesmo estava atendendo e vendendo aqui. E no finalzinho acabou dando uma atrasadinha. Bacana. Até você falou que esse período do ano é mais devagar, né? Mas é sempre bom, a Ah, venda é sim, sempre sim. bom, né, Não, Guilherme? assim, é mais devagar, mas, por É exemplo, hoje que verdade. foi um dia que foi um pouco mais agitado, nós vendemos 3 ou 4 carros aqui hoje. É, Bacana, bacana. No final a gente vai falar um pouquinho sobre a agência em si e agora a gente vai começar com algumas perguntas importantes, porque grande parte dos brasileiros tem dúvidas na hora do sim. financiamento do carro, né? É sobre isso que eu estava falando um Uhum. pouquinho no início. Guilherme, sobre a questão do financiamento, o carro pode ser financiado com o IT number, porque como você mesmo disse, né, o IT number é uma espécie de CPF, né, Uhum. emprestado ali do imigrante. Como é que fica essa questão do financiamento com o IT? Os brasileiros têm Olha, é o IT seguinte, number? aqui na BNB nós temos é, muitos bancos parceiros, né? Cerca de uma dúzia de bancos parceiros. A maioria deles, até pelo histórico que eu acabei de falar, que é uma loja só para americanos, então a maioria deles atende só quem tem social. Mas nós temos sim alguns bancos que atendem, são focados na verdade em atender imigrante. Então nós temos bancos que atendem com o IT Uhum. number, vem aqui e financia da mesma maneira como se fosse no social. Tá? E temos, inclusive, bancos que atendem somente com passaporte. E esse banco é muito interessante, Uau. assim, chega a ser engraçado, porque se a gente manda para eles fazer uma aprovação de um americano, eles rejeitam. Eles falam, não, a gente não financia para americano, a gente só financia para imigrante. E, e eles financiam só É, para passaporte. Eles entendem é essa necessidade interessante. do imigrante, né? Eles sabem essa Uhum. dificuldade da documentação. Uhum. É verdade. Só para as pessoas que não sabem que são do Brasil, né, a pessoa quando está legal aqui nos Estados Unidos, ela tem o Social Security Number, né, que é o CPF mesmo. E o ITIN, ele é uma espécie de número como se fosse social, só que ele é utilizado para estrangeiros declararem qualquer renda aqui. E
exemplo, você vem aqui a trabalho, porque tem um visto de trabalho e turismo, e você fecha o negócio, e você precisa declarar esse dinheiro nos Estados Unidos, então você tem que tirar um ITIN para poder declarar esse dinheiro que você ganhou aqui durante esse período. E o brasileiro, na verdade, hoje, acho que todos os imigrantes fazem isso, né, Gui? Eles pegaram emprestado esse número e declaram, e o governo americano aceita de boa esse IT number aqui. A outra pergunta, Gui, é sobre o IN number, né? Porque a gente no Brasil tem as empresas que nós temos o CNPJ e aqui já tem o IN number, que é EIN, né? Que é o número do CNPJ do Brasil. A pessoa que tem uma empresa, ela não está legal aqui nos Estados Unidos, ela tem uma empresa. Como fica essa questão do financiamento? Ela pode financiar esse carro? Pode também. Empresa? Deixa eu só abrir um parênteses sobre o que você estava falando antes dessa última pergunta agora, que é algo que eu escuto assim diariamente aqui, que as pessoas recebem, vêm aqui, trabalham bastante, recebem cash e não depositam dinheiro na conta. E aí a gente pergunta, mas por que você não põe nada na conta? Porque para aprovação ali do financiamento é bom que mostre depósitos na conta, porque o banco vê que você trabalha, que você recebe dinheiro regularmente e que então você está comprovando renda, né? Para o banco ele diminui risco, vamos dizer assim. E aí o pessoal fala, não, eu não põe dinheiro na conta porque eu não quero pagar imposto. Não, tudo bem. Você tem social? Não, não tenho. Você já tem o IT number? Não, ainda não. Falei, então, da onde que você vai pagar imposto? Porque assim, se não tem um social, se não tem o ITIN, você não tem nem como pagar imposto. Então não precisa preocupar de não pôr dinheiro na conta para não pagar imposto, porque você não vai pagar imposto, porque você não vai declarar o seu imposto, né? Exato. Então, isso eu acho que é um ponto inicial para as pessoas quebrarem um pouco essa barreira do medo de depositar pelo medo de pagar imposto, já que, né, tem essa questão fiscal aí de determinação. O imposto vai dar ideia para onde ele quiser financiar, comprar uma casa ou um carro, ele tem essa capacidade de pagar, né? Quer dizer, se ele está pagando imposto é porque tem condições financeiras de arcar com alguma coisa aí. E já pegando um gancho disso, e a gente tem observado que às vezes as pessoas deixam de pagar imposto e no momento da legalização delas, os juízes de imigração, por exemplo, perguntam, vem cá, o que você pagou de imposto? Como você está aqui 10 anos, o que você pagou de imposto? Eu não paguei nada de imposto. A possibilidade dessa pessoa conseguir qualquer benefício é zero, porque ela ficou tirando dinheiro do governo e não declarou, né? Então, isso daí acho que é bem importante. E agora a questão do IN number da empresa, Gui, como é que ficaria essa questão do financiamento da empresa? Quando se tem a empresa, isso é algo interessante também de se dizer, que às vezes a pessoa está sem status, eu não gosto de falar que está ilegal, eu gosto mais de falar que está sem status, né, aqui. Às vezes não pode tirar no estado que mora, por exemplo, Pensilvânia, não pode se tirar uma driver's license, não pode tirar um ID ali estadual. Mas se pode abrir companhia, né? Quando você abre companhia, mesmo sem status, é 100% legal, tá tudo correto. E aí você pode fazer o quê? Em relação a financiamento. É possível você financiar pela companhia, e aí você só tem que trazer os seus papéis da companhia e mostrar que você é o dono dela de verdade, e aí vai fazer então o financiamento pela companhia. Só um detalhe, que muita gente tem só a conta pessoal e não abre conta com o EIN. Então, se vai financiar pela companhia, tem que comprovar renda pela companhia. Tá? E sempre o que o banco pede para checar essa entrada de valores são os 3 últimos extratos bancários, dos 3 últimos meses. Tá? Agora, é super possível também se financiar, por exemplo, se a pessoa não tem IT, não tem social, mas abriu companhia, beleza. Você pode financiar aqui com a gente somente com o seu passaporte e na hora de registrar, para poder fazer o registro e emplacamento do veículo, registrar na companhia. Bacana, bacana. Mas o seguro tem que ser feito no nome da pessoa, na verdade. Sim. Né? Ou vai fazer o seguro no nome da empresa também? Então, tem 2 opções. Você pode fazer o seguro comercial no nome da companhia e tem uma outra maneira, mas aí eu tenho que mostrar pessoalmente para o cliente aqui como que é que ele pede na agência para acrescentar
na sua apólice de seguro pessoal, não comercial, a empresa. É possível fazer isso também. Tem um jeitinho, mas eu falo jeitinho, não um jeitinho errado. Tem uma maneira certa de se colocar a companhia lá. E aí, então, porque o seguro comercial ele costuma ser um pouco mais caro, né? Então, quando se Sim. faz o seguro pessoal e acrescenta a companhia nele, daí não muda o preço do seguro e consta a companhia ali. Então, daí sim a gente pode fazer o registro, emplacamento, tudo certinho com esse seguro pessoal. A gente falou também sobre a questão do... A pessoa não tem um crédito muito bom e ela precisa de um co-signer, uma pessoa para dar o aval para ela ir no banco. Como é que funciona essa questão da pessoa que vai ajudar ela nessa renda aí, tipo um É o co-signer? seguinte, quando você vai financiar um veículo, você pode ter alguém assinando o contrato de financiamento junto com você, né? Tipo, duas pessoas responsáveis por um financiamento, por um contrato de financiamento. A gente basicamente usa em dois momentos, são duas opções que se tem do porquê ter um consignor. Primeiro, para ajudar com renda, sim, comprovar mais renda. Agora, segundo, também, às vezes a pessoa tem a renda ou crédito tal, ok, sim, não tem problema quanto a isso, mas não tem uma driver's license, né, para registrar o veículo. Porque, assim, o que a gente precisa para comprar um veículo e registrar, tá? Eu não sei se eu vou estar atropelando isso agora ou se eu já posso entrar nesse assunto. Não, pode falar, não tem problema não, por favor, Tá. eu pulo a pergunta, pode Quando explicar. se compra um carro financiado, bom, quando se compra um carro, financiado ou não, são duas partes que se tem que cumprir. A primeira é do pagamento, então pode ser um pagamento em cash, pode ser financiado, tá? E a segunda parte é do registro e emplacamento desse veículo. Então, o que a gente precisa de documento para uma parte e de documento para outra? Para o pagamento do carro, se for cash, só cash, pronto, está resolvido. Se for financiamento, você vai precisar do social, ou do ITIN, ou do passaporte, se for aqui com a gente, que a gente tem um banco que aprova com o passaporte. Ok. Para a segunda parte, que é do registro do carro, porque não adianta nada você comprar, mas não poder emplacar o carro, você não vai poder usar, né? E aí, o que se precisa, então, de documentação para isso? Você vai precisar ou de uma driver's license, ou de um ID estadual. Daí a gente sempre sugere ir no DMV de New Jersey tirar um non-driver ID, que é o ID de New Jersey, que tem uma lei de New Jersey que permite que se registre em placa o carro somente com esse ID estadual. Uhum. Oh, não sabia. Por exemplo, aqui Bacana. a gente está em Filadélfia. Muita gente tira um ID de Filadélfia. Ele não serve, porque ele é um ID da cidade de Filadélfia. E aqui é estadual. New Jersey já é o ID que se tira, é um ID estadual, que se pode. Então é outra pergunta. Então, quer dizer, quem está em New Jersey ou New York, aqui, estados próximos, pode comprar um carro na tua agência na Filadélfia, né, na Pensilvânia, e não tem nenhum problema quanto a isso. Ele vai emplacar o carro com a placa de New Jersey. Sim. É isso? Só para concluir, na parte do registro e emplacamento, pode ser então a driver's license, o ID de New Jersey, né? Ou uma companhia, que aí é o que eu falei antes. Você pode comprar no seu nome e registrar no nome da companhia. Também está tudo certo, exatamente por serem duas fases, o pagamento e o registro do carro. Compra no seu nome, registra no nome da companhia. Tá? Agora, falando sobre morar em outro estado e comprar aqui com a gente, super tranquilo. A gente pode vender para qualquer estado dos 50 estados. Então, a gente vende muito aqui para New Jersey e para Nova York. São os estados vizinhos aqui que a gente mais vende carros. Entendi. Então, a pessoa tem que buscar o carro aqui, ou, por exemplo, ela pode fazer a tramitação indo aí, depois vocês entregam o carro. Como é que é feito isso quando a pessoa vem de um estado para o outro? A gente vai fazer todo o processo de simulação para aprovação dos números e de... Bom, é isso, desculpa. É a simulação e a aprovação dos números. O que é simulação e aprovação? É porque
muita gente pergunta assim, quanto que eu tenho que pagar de entrada nesse carro aqui? Eu não tenho como responder isso antes de fazer a simulação no sistema do banco. Porque como aqui nos Estados Unidos, os carros todos têm um histórico registrado, que a gente puxa esse histórico pelo VIN-Number, o banco ele usa esse histórico também. Então, o que, que vai ter na hora de fazer essa aprovação? É assim, Paulo, o banco vai analisar as informações do cliente e as informações do carro e vai cruzar isso. E aí vai falar, para o Paulo, para esse Honda Civic, eu aprovo $20 mil e precisa dar $5 mil de entrada. Então, down payment, $5 mil. Ok. Tá, e se o Paulo quiser essa F-150, que custa 35 mil? Ok, para a F-150, então agora eu não aprovo 20 mais, mas eu aprovo 28 e precisa dar 7 mil de entrada. Então, assim, mas não é porque aprovou 20, 27, que se a gente colocar um carro que custa 18, ele vai aprovar os 18. Não, para o carro que vale 18, o banco vai aprovar 14, 15 e vai pedir 3, 4 de entrada. Entendeu? Então, para cada cliente, para cada carro, sai um número diferente. Por isso que a gente nunca consegue responder para esse carro tanto de entrada. A gente tem uma ideia, porque carros mais luxuosos pedem uma entrada maior, carros mais simples, uma entrada menor. Né, então a gente tem essa noção. Vai depender do carro. Eu não sabia desse detalhe. Agora, Gui, o brasileiro adora financiar carro sem entrada, né? É possível se tiver, especialmente um social, e se tiver um crédito legal. Um crédito bom é possível. Então, sim, é possível. Porque quando você compra o carro, você tem o preço do carro, mas você tem alguns custos à parte também, que são o quê? Imposto e emplacamento, certo? Sim. Porque é a mesma coisa, você vai no supermercado, você compra alguma coisa que custa $10, você vai pagar 10 e 30, né? Então, aqui é a mesma coisa, só que o valor é mais alto. Então, se você fala em 20 mil, isso vai te custar 21, porque 1.000 vai para o governo, não tem nada com a loja, esse dinheiro realmente vai para o governo, é imposto. E mais ali $400, $500 de emplacamento e registration que nem a Aurotag vai fazer. Que é teu, né? O carro é teu agora. Agora, quando se tem um crédito muito bom, Paulo, olha o que acontece. O banco ele financia até 125% do valor do carro. Do valor de referência que o banco tem daquele carro. Então, aí sim é o caso que se compra sem entrada. Porque ele vai cobrir o carro e os custos adicionais. E aí sim a pessoa consegue comprar sem entrada. É verdade que agora eu ouvi falar que os carros estão com preço muito... Os carros usados estão com preço muito alto. Sim. Isso é verdade mesmo? E isso é por conta qual a razão pelo qual os carros estão com valores muito altos, pessoal? Isso começou na pandemia. Inclusive, a gente até... Agora parece que o pessoal acostumou um pouquinho mais com o preço dos carros, mas até poucos meses atrás, todo mundo que chegava para comprar falava, nossa, não, mas está muito caro. E assim, eu cheguei a fazer o seguinte, quer ver? Deixa eu ver se eu tenho uma folha aqui para te mostrar. Porque a gente tinha que mostrar tanto. Olha só. Tá vendo? É uma lista, né? Aqui eu tenho o valor de custo dos carros. Eu passei a mostrar para os clientes. Falei, olha só, não é que a loja está ganhando muito ou querendo ganhar muito em cima de você, não tem nada disso. É porque os carros estão caros mesmo. Olha aqui quanto a gente pagou nesse carro. E aí a pessoa, nossa, é mesmo. De verdade, eu passei a pegar a lista de custo e mostrar para os clientes. Para você saber, né? E eu lembro que teve eu, por exemplo, eu troquei de carro justamente quando acho que não tinha, estava acabando a pandemia, ainda não tinha aquela questão de falta de chip dos carros novos, enfim. Então eu peguei, eu fiz 2 deals bons nesse período. Mas eu sei que depois começou essa crise brava que você não conseguia encontrar carros. Eu às vezes ia trocar o óleo na agência, eu não via um carro novo no pátio. Era assustador isso, né? Você não vê a dificuldade que as pessoas estavam. E de vez em quando eu recebia uma carta ou um e-mail perguntando se eu queria revender meu carro para a agência. Que eles tinham comprado zero e que eles queriam recomprar porque realmente estava valendo a pena recomprar de mim e vender para outra pessoa.
bem interessante E também isso provavelmente, que se você aconteceu. vender, você Deixa eu ainda ver vai se pegar eu um posso... valor acima do que você pagou, sei lá, 2 anos Exatamente. atrás. Você usa o carro 2 anos e ainda Isso ganha dinheiro, mas foi aí. exatamente isso. E no mundo inteiro, não foi só aqui. No mundo inteiro, o pessoal que às vezes chegou a menos tempo do Brasil sabe que, de repente, passou a custar absurdo, carros simples, um absurdo, caminhonetes, 200, 300 mil reais, um negócio assim, insano, sabe? É, Então, é no mundo inteiro, é uma é crise verdade. mundial que influenciou tudo Mas a mesmo. tendência é voltar ao normal, né, Gui? A tendência é voltar ao normal, né? Tá Tá, começando a normalizar, né? começou a cair o Ainda. preço dos carros, sim, isso é bom, isso é muito bom para todos os lados, Uhum. porque para a loja também não é legal ter carros caros. E a gente ainda não sabe exatamente quando que vai parar e equilibrar isso. Então subiu, subiu, subiu. Agora está Uhum. começando a cair. Então é isso. Mas a questão é, vou falar assim, para quem às vezes está pensando em comprar um carro, mas não sabe se espera porque o preço vai cair mais ou não. Acho que você vai Sim. sentir uma diferença nisso em 6 meses, um ano e meio. Uhum. Para quem precisa de um carro agora, às vezes ficar amargando, ficar 6 meses, um ano sem carro para esperar pagar um pouco mais barato, também acho que não compensa. É Sim. melhor você ter o carro e usar. É urgência. E o carro aqui na América, o carro aqui na América é necessidade, né? Não é status, ainda Sim. mais em alguns lugares, como a própria Pensilvânia, né? Você na Pensilvânia, eu acho que você não É sobrevive tudo sem muito carro aí, longe, né? né? É difícil, né? É igual a Flórida. É aqui em Nova York, Nova Jersey, ainda dá um jeito. Agora, uma pergunta. A gente falou das pessoas fora de status. E a pessoa que vem aqui, por exemplo, com visto de turista, passeando, ela quiser financiar um carro, ela consegue nesse Sim, período? consegue. Agora, se for para ter Sim. um carro por pouco tempo, tem que analisar, fazer a conta para ver se compensa. Por quê? Porque quando você Uhum. financia, de início ali, você paga taxas para o banco que está te financiando. É como se fosse aquela história que o juro é maior no início e menor depois, sabe? Então, se você comprar um Sim, carro para passar sim, pouquinho sim. tempo com ele para querer vender, você vai vender ele por menos do que o que você deve para o banco. E você vai ter que dar entrada. Sim. Então, se for Vai perder para dinheiro. logo que chegou e tal, quer comprar, beleza, porque vai ficar e vai usar o carro. Sim, claro, temos muitos clientes que fazem isso, inclusive. Agora, não pensando em comprar e logo vender. Daí não compensa financeiramente. Tá? Agora, o que o banco vai pedir de Uhum. qualquer maneira? Que tenha no mínimo ali 2 meses de extrato já fechado, mostrando a entrada de dinheiro. Né? Movimentação. Entendi. Qual a dica que você daria para as pessoas que querem comprar carro e querem melhorar seus créditos? Porque o melhora do crédito faz toda a diferença na hora da compra do carro, de uma casa. Quais são os dicas que você dá para a pessoa melhorar o crédito dela e ter um juros Paga certo. melhor? É. Paga O certo, crédito ele né? é formado basicamente por 3 pilares, que são o quê? Cartão de crédito, financiamento de carro e financiamento de casa. Então, assim, se você tem um Uhum. cartão de crédito liberado no banco, mesmo seja aquele que você tem que fazer um depósito para ir usando e com o tempo eles vão te liberando isso, faça. Não para você sair comprando à toa no cartão de crédito ou se endividando, não. Não é isso que eu estou falando. Mas como Estratégia, estratégia, porque né? aqui eles consideram muito se você é um bom pagador. Então, Uhum. então assim, o que eles querem saber mais do que se você tem dinheiro na sua conta é se você paga em dia o compromisso que você faz. Né? Então, assim, se você tem certeza que você Bacana. vai, por exemplo, abastecer seu carro toda semana, a cada 2 semanas, use o cartão de crédito para isso. E aí chega ali no dia da fatura, paga no dia ou paga um pouquinho antes. Né? Então, esse é o primeiro passo, assim, para a Certo. formação de crédito. E aí, de repente, mas eu quero, então, financiar um carro e eu quero pagar uns juros mais baixos, eu penso em comprar uma casa ali na frente. Ok. Então, qual que é a sugestão? Compre um carro financiado. Se quiser pagar menos juros, dá uma entrada maior e financia menos. Às vezes, em vez de comprar Uhum. um carro de 40, compra um carro de 30, de 25, de 20 e financia menos, sabe? Você vai pagar menos juros e você vai ter a sua formação de crédito da mesma maneira. E aí depois você pode o quê? Trocar de carro, fica ali
1 a 2 anos com o carro, volta na agência, dá o carro de entrada, usa o valor residual ali como entrada já, traz mais um dinheirinho para financiar novamente. Aí você vai fazer o quê? Você vai sair dessa taxa de juro aqui, 1 ano e meio depois você vai pegar ela aqui. Daí mais 1 ano e meio, 2 para frente, você vai pegar ela aqui. E aí você vai construindo seu crédito. Bacana. Então, quer dizer, vamos dizer que ele faça financiamento aí de 4 anos. Se ele pode voltar em 2 anos e entregar aquele carro e financiar um outro, de repente, com uma taxa Exatamente. melhor. Para a formação de crédito, ele não só pode fazer isso, como ele deve. Porque aí, Tá. porque aí o que acontece? Como que é o processo de quando você dá o carro de entrada e financia o outro? Quando você dá o carro de entrada, a loja vai, primeiro de tudo, colocar no sistema do banco que você deu o carro de entrada. Em seguida, a loja que pegou o seu carro, ela vai fazer a quitação do seu financiamento. E aí, então, você vai fazer um novo financiamento, já com a taxa melhor, tendo um financiamento que já foi pago por vários meses, por, sei lá, 18, 24 meses, e você vai ter um histórico de um financiamento que foi quitado, e aí você vai continuar fazendo os pagamentos daquele próximo. Daí sim, isso começa a abrir as portas para financiamento de casa. Sim. Então, para comprar uma casa, a estratégia é comprar um carro, pagar em dia, né? E isso abre as portas de fato. Agora, a gente acontece muito na comunidade de cerveja, às vezes, o pessoal anunciando, passando o financiamento. Como é que funciona? Vamos dizer que a pessoa pega um carro, ela não consegue fazer esse pagamento. Qual a melhor estratégia? Ela entregar o carro ou trazer uma pessoa que possa assumir aquelas prestações? Enfim, como é que funciona isso? Você sabe? Sim. Aqui, na verdade, por lei, não se pode passar o financiamento para outra pessoa. Tá? Não tem como você pegar um financiamento e colocar outra pessoa nele e você sair dele. Isso é uma coisa que aqui não existe. Então, o que vai acontecer? Você tem algumas opções, dentre elas, alguém assumir as parcelas e pagar, e aí, basicamente, a pessoa vai estar pagando o financiamento e fazendo a sua formação de crédito, tá? Mas isso é extremamente arriscado, porque se a pessoa não paga, você arrebenta com o seu crédito. E se ela não sumir com o carro, bater com o carro e ter um prejuízo maior. E que vai estar no seu nome financiado e tudo. Então, é uma solução? Mas não é que eu recomendaria. Tá? Outra solução é você tentar vender esse carro para uma loja ou simplesmente entregar o carro pelo que você pagou, alguma coisa assim, mas aí, inclusive, tem que ver por quanto tempo essa pessoa já pagou esse financiamento, se ainda... se o valor que a loja pode pagar no carro, ele equipara ou se é superior ao tamanho da dívida. Entendeu? Então, tem que analisar. E uma outra opção ainda é você fazer a tradução para o português seria como uma rendição voluntária, que seria você levar o carro de volta para a loja, avisar o banco que você devolveu o carro lá. Isso vai machucar o crédito, sim. Agora, é menos mal do que você não pagar e o banco ir tomar. Que é o pior do caso. É verdade. Quando toma aí, eles vêm mesmo buscar, né? Vem mesmo buscar. Eles encontram o carro. Parece que eles têm, eu não sei, acho que eles têm um chip dentro dos carros, né? Porque eles encontram. Né? E a forma como eles tiram o carro, onde tiver o carro, eles dão aquela ré lá e rebocam o carro e vai embora. Né? Na verdade, eles tentam fazer isso de uma maneira mais tranquila, assim, batendo na porta de casa, pedindo a chave e tal. Agora, se ninguém atender, se não acha, tá ali, eles metem o guincho, levam embora e acabou. Vai pro pátio. Tinha vários vídeos na internet engraçados, né? Que os caras, as habilidades que eles têm de dar ré e aquele reboque entra e leva o carro do cara embora. Gui, eu acredito que a gente tenha tirado bastante dúvida das pessoas aqui. Você é um cara que entende bastante do assunto e sabe explicar, né? Uma coisa é o professor, né? Saber passar o conhecimento, e você passou de uma forma muito bacana, muito simples para a pessoa entender. A tua agência, você puder falar um pouquinho, a tua agência de carros usados ou novos e exatamente onde fica? O pessoal de New Jersey pode ir aí. Sim, com certeza. Aqui é o seguinte,
Nós somos uma agência que é uma administração misturada de nós, imigrantes, com americanos. Então, assim, o que é uma grande vantagem de comprar aqui com a gente? Nós conhecemos os caminhos e as dores do imigrante, da dificuldade de comprar um carro de qualidade e com essa dificuldade da documentação, e a gente tem um caminho para conseguir vender e atender, né? E com a organização, seriedade, confiança, confiabilidade da administração americana, né? Então, nós temos a nossa Aurotag aqui dentro, que faz as nossas placas, então os carros já saem daqui emplacados com placas 100% seguras, perfeitas, sem um tititi, um probleminha de nada. Pode viajar despreocupado, entendeu? E nós temos também a agência de seguros, que é parceira nossa, porque nós somos dealer de carro, mas nós não temos licença de seguro, né, de venda de seguro. Mas nós temos agência de americano, eu mesmo ligo, faço a cotação para o pessoal, então a gente passa as informações do cliente, eu ligo e falo, olha, eu tenho um cliente aqui, estou aqui da BNB Automotive, estou aqui em Fairless Hills, tem um cliente que precisa de uma cotação, passa as informações do cliente, as informações do carro, e aí eles vão fazer a cotação com várias seguradoras e retornam para a gente com a que deu o melhor negócio, que saiu mais em conta. Então, esse é outro suporte que a gente dá também, né? Isso é muito bom. Isso é muito bom, porque, cara, às vezes não tem... Às vezes tem uma seguradora, é só ligar lá, eles seguram o carro na hora, né? É muito prático. Agora, se o cara, o primeiro carro dele não tem nenhuma empresa, vocês ainda auxiliam nessa questão de fazer o seguro. Porque aqui não pode... Não é igual no Brasil, né? Que a gente tem que sair, o carro não pode sair sem seguro. Não tem como. Né? Então, é até crime você andar com o carro sem seguro. Não. Não vai nem tirar o carro da agência, ninguém vai te entregar... Nem que você usar, ninguém vai te entregar um carro se você não botar seguro. Isso é fato. Mas esse apoio de vocês é muito bacana. Essa questão que você falou da administração americana com o português, porque às vezes a pessoa não fala inglês e ela tem alguém para poder tirar todas as dúvidas. Ela vai comprar o carro dela sem estresse, né? Se não tem entendido alguma coisa mal. Exatamente. Ruim. E a gente trabalha de forma muito transparente também, de regra nossa aqui, para todos os carros, para todos os clientes. Ó, gostei desse, está fechando, tá, né, fechando o contrato e tudo. A gente já vem aqui no computador, imprime o Carfax do veículo, já mostra pro cliente, olha, esse carro aqui, perfeito, sem nenhum acidente, clean tire. Aqui, vamos falar assim, 95%, 98% dos nossos carros são clean tire. A gente tem um ou outro de título reconstruído, que são carros que entram de troca pra gente, e a gente aceita as trocas também de título reconstruído. E que vocês deixam claro, ó, tem a gente avisa quando... Né? E a pessoa precisa exato. É porque às vezes tem um carro desse aí, que é coisa mínima, aí é um carro reliable, né? Um carro confiável, que a pessoa ela pode andar tranquila nele. Ele perde um pouquinho o valor, mas é um carro tão bom quanto outros. Pô, muito bacana, Gui. Eu queria te agradecer, Gui, pela paciência de tirar todas as dúvidas, dispor do teu tempo para poder tirar dúvida da comunidade brasileira. Eu acredito que a gente tem um trabalho social também grande, né? De educar, né, os brasileiros, educar quando eu falo de ensiná-los, assim, levar o melhor caminho, porque um dia todos nós passamos por isso. E muitos não tiveram ali alguém para poder explicar, como a gente tem hoje, tem as mídias sociais que nos ajudam bastante, tá bom? Então, eu queria deixar aí alguns minutos para você dar suas últimas palavras e agradecer de coração a ajuda que você está dando aí ao povo de New Jersey, né? Que você está no outro estado, mas é irmão nosso. Valeu, não, imagina, eu que super agradeço o convite, é muito bom poder falar, eu acho que é muito importante esse apoio mesmo da comunidade para explicar, porque, bom, quando eu particularmente fui comprar meu primeiro carro aqui, uma pessoa com muita boa intenção me levou num conhecido que tinha oficina, que comprava carro batido e arrumava e tal, e falou, não, é título reconstruído, mas aqui, você olha os carros na rua, 90% dos carros são título reconstruído, aqui é assim. E quando eu passei a trabalhar, quando eu entrei nesse mundo dos carros de verdade, eu vi que não é verdade. A minoria dos carros é reconstruída e a maioria é clean title, são carros, né, que ou não tiveram acidente, ou tiveram algum acidente muito leve. Então, a gente não precisa comprar
um carro com título reconstruído. A gente pode comprar um carro de qualidade, onde a gente exige, inclusive, olha, eu quero um carro que nunca teve um acidente. Ok, nós temos aqui uma série de Sim. checklists que a gente tem acesso aqui como loja, né? E a gente consegue ver que realmente o carro nunca teve um acidente. O próprio Carfax é a radiografia do carro todinho, né? Você sabe de É, tudo, porque aqui não tem como esconder. Qualquer acidente está registrado ali, mostra né, Gui? tudo. E a gente mostra o Carfax para os clientes, né? Inclusive, eu até Sim, peço para o cliente dar um visto ali na folha, olha, eu vi o Carfax, tá? Tá aqui. E eu anexo junto com os exatamente. papéis É ali do verdade. processo ali, sabe? Então, Algumas agências têm que pedir o Carfax. Vocês já dão o Carfax do carro para dizer que o carro não tem acidentes, né? Porque é uma loucura aqui a quantidade de tipo de carros que não tem um title. Title é o título, tá? Documento uhum, de compra e venda que a gente fala. Com problemas, porque tem vezes nevasca, né? O carro cai no rio, enfim, chuva de granizo, e o carro às vezes danificado na própria agência, na própria fábrica, depois ele acaba sendo leiloado e está rodando normal aí, o cara compra o carro, beleza, comprou mais barato, mas na hora de vender ele uhum, vai ter uma dificuldade muito grande, que todo mundo vai saber que o carro foi exato. reconstruído, né? Exato. A Foi questão consertado de do alguma forma. Quintaro, eu já Pô, tive show de clientes que bola. falaram assim, não, mas poxa vida, eu posso comprar um carro muito bom, título reconstruído e vou pagar menos. Ah, não, você tem razão, realmente tem carros Uhum. muito bons, igual você falou, às vezes foi coisa à toa, que, sei lá, bateu numa porta, disparou um airbag e a seguradora declarou aquilo como perda total, né? É uma pena, inclusive, é Sim, lamentável, mas acontece. Agora, quando se paga um pouquinho a mais ali no Clean Tire, você está pagando pela segurança, você está pagando pela qualidade, e quando você for vender esse carro, você também vai vender ele por mais porque ele é Clean Tire. E você vai vender ele mais fácil. aí, Então você aproveita todas as isso aí. facetas do Clean Tile, né? Vamos falar assim. É verdade, verdade. Gui, muito obrigado, querido, tá? Espero contar com você outras vezes aí. E o pessoal querendo comprar carro, a gente vai sempre indicar a B&B para os brasileiros dos Estados Unidos, somente de New Jersey, que é a nossa casa, tá bom? A gente Gratidão aí. Forte agradece abraço, meu irmão. e sim, tamo junto. Qualquer coisa, só chamar, me manda um direct, me manda um WhatsApp. E quem quiser, quem tiver online ainda aqui, ainda tem algumas pessoas. O meu telefone 267-702-9529, tá? Pode. Dois, Vamos seis, lá, deixa eu escrever aqui, ó. sete. Aí, escreve aí, Gui. 267 Que depois eu quiser assistir. 702 9529. Então, E a Filadélfia é aqui do lado também, tá? Para quem não sabe, acho que é outro estado de Pensilvânia. Não, é aqui do lado. A gente está em 1 hora e 15 no máximo. A gente tá lá, tá sim, sim. na Filadélfia. Inclusive, Muito a gente tranquilo. pode fazer todo o Pronto. processo de mandar as fotos do carro, fazer a aplicação do financiamento. A gente Uhum. consegue fazer tudo isso online. E aí, depois que, ok, o carro me interessa, concordo com o valor de entrada, parcela também tá legal, cabe no bolso. Agora sim, eu quero o carro. Ok, então depois de tudo, Aí daí, ela vai, daí viaja e vem vai lá até buscar o aqui. carro dela. E outra coisa, ainda te falo, aproveito aqui e pode compartilhar também com os alunos lá na escola. Tá em Newark, Uhum. tá tudo aprovado já aqui com a gente, já mandou a documentação que precisa, seja por WhatsApp, seja por e-mail. E tá difícil de vir aqui na loja. Fala comigo, eu mando um Uber trazer de Newark até aqui na B&B, a gente completa todo o processo, já bota a placa no carro, volta no carro para Newark. Uber por minha conta Pô, aqui. bacana. Pô, bacana a promoção aí, ó. O cara não precisa nem gastar Não, condução para ir para Filadélfia. Muito bom. Obrigado aí, vou compartilhar com nossos alunos aí, vou gostar de saber. Só pensa assim, pô, mas eu vou para lá, alguém vai ter que me levar, pronto, já está resolvido o problema de isso, transfer, tá? resolvidíssimo, não precisa preocupar. Obrigado. Muito bom, Gui. Obrigado, meu irmão. Bom Natal para você e sua família, tá? Um 2023 cheio Amém. de prosperidade para você, para todos aí da BNB, para todos nós. Eu tenho certeza que 2023, com as bênçãos do Pai, vai ser o ano. Eu estou Eu também, sentindo isso muito eu também. forte, tá Vamos para bom? cima. Falou, com Fica com Deus. Deus, meu querido. Abração, Paulo, Vamos para prazer. cima. Abraço. Até a próxima.
próxima, irmão. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.